Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 44, falando novamente sobre critérios de integrabilidade. Uma forma melhor de saber quando uma função é integrável sem ter que demonstrar que a integral inferior e a integral superior coincidem, sem ter que demonstrar que um ínfimo das somas superiores coincide com o supremo das somas inferiores, que envolve partições e tudo mais. Nós fizemos na videoaula 43 já um critério de integrabilidade. Nós mostramos que uma função, ela é uma função nas condições que nós temos trabalhado desde a videoaula 40. Uma função definida no intervalo fechado de A até B, limitada, ela é integrável se e somente se dado qualquer epsilon. Com certeza existe uma partição P, uma partição do intervalo fechado, tal que a soma superior menos a soma inferior é menor do que epsilon. Nós provamos esse resultado na videoaula anterior e isso é um critério de integrabilidade. Por quê? Porque se eu, para qualquer epsilon, mostrar que existe uma partição que depende desse epsilon, tal que essa diferença é menor do que epsilon, então a função é integrável. Pronto, eu sei, eu tenho outro critério, eu não preciso mostrar que a soma superior e a soma inferior são iguais. Bom, porém nesta aula nós vamos encontrar um critério muito melhor para olhar para a função e falar: você é integrável, eu já estou sabendo. Para nós chegarmos, eu vou adiantar, já me permita já não ficar escondendo muito o segredo. Se a gente olhar para uma função e ver que ela é contínua, pronto, não preciso esquentar minha cabeça, ela é integrável. Então nós vamos caminhar, na verdade, para esse vai ser o principal resultado dessa videoaula. Mostrar que qualquer função contínua é integrável. Então, se eu olhar para uma função e eu ver que ela é contínua, não preciso esquentar minha cabeça, eu sei que ela é integrável e aí é só calcular a integral, se eu precisar. Mas para demonstrar esse resultado, eu vou precisar de outras coisas. Vou precisar, inclusive, desse conceito que eu não falei mais cedo, que é o conceito de continuidade uniforme. Eu vou falar aqui, quando eu falo mais cedo, é mais cedo no curso, né? Em alguma videoaula anterior. Mas vou falar aqui agora sobre isso. O que é continuidade uniforme? Pega f, uma função real definida em qualquer conjunto A, real. A gente fala que a função f ela é uniformemente contínua se para todo epsilon positivo existir um delta positivo, tal que para quaisquer dois pontos x e y no domínio da função, se x menos y em módulo for menor do que epsilon, então a diferença dos f's tanto no x quanto no y é menor do que epsilon em módulo. Você vai falar assim: eu conheço isso de algum lugar. Por isso que eu escrevi aqui, já deixei escrito aqui na lousa, o conceito de função contínua. Você já viu isso em algum lugar? Uma função f ela é contínua num certo ponto alfa se para todo epsilon existe um delta, tal que para qualquer x no domínio, quando x menos alfa for menor do que epsilon, f de x menos f de alfa em módulo for menor do que epsilon. Por que você sabe disso? Porque essa é a definição do limite. O limite de f de x quando x tende a alfa, você sabe que é f de alfa já quando a função é contínua em alfa. A função ser contínua em alfa é somente se esse limite dá isso aqui. E a definição de limite é exatamente isso. Para todo epsilon existe um delta, tal que para qualquer x, se x menos alfa for menor do que epsilon, mais ainda, né, for positivo, for diferente de zero, então a diferença de f de x por f de a, que é o limite em módulo, é menor do que epsilon. Você viu isso na definição de limite, então é a definição de função contínua em alfa. Aí tem uma diferença. Por quê? Porque eu não fixei alfa nenhum. Eu estou falando que a função é uniformemente contínua, eu não estou fixando falando que ela é contínua em alfa, não tem isso. Ela é uniformemente contínua. Uniformemente é para todo mundo, tá uniforme a coisa. Ela é uniformemente contínua se vale essa propriedade para quaisquer x e y. Mas veja, então vou ter que colocar um y aqui. Para quaisquer x e y, tal que, vou tirar esse zero, não preciso, se a diferença de x menos y em módulo for menor do que epsilon, então f de x menos f de y em módulo é menor do que epsilon. Então não tenho isso para definir continuidade uniforme. Ela é uniformemente contínua se e somente se acontece isso. Tá? Tem um detalhe. Quando nós mostramos que a função é contínua através do limite, este delta ele pode depender do epsilon e ele pode depender do alfa. Aqui ele não vai depender do x e do y, ele só vai depender do epsilon. Então tem essa pequena diferença. Não é porque a função é contínua em todos os pontos que ela vai ser uniformemente contínua, há uma diferença desses conceitos. Bom,
Tá? Então é o que eu estou chamando a atenção para você. Tem uma similaridade, mas há diferença entre o conceito de função contínua em um ponto e função uniformemente contínua. Fato que nós precisamos é o seguinte: qualquer função uniformemente contínua é contínua. Então, se eu provar que vale essa propriedade, em particular a função é contínua, mas não vale a volta. Nem toda função contínua é uniformemente contínua, mas eu só preciso desse fato número 1. E um outro resultado, na verdade, assim, a volta, como eu disse, não vale, mas se o domínio for um conjunto compacto, como por exemplo um intervalo fechado, então vale a volta. Então a função uniformemente contínua ela é sempre contínua, mas para a função contínua ser uniformemente contínua eu preciso que o domínio seja um intervalo fechado, por exemplo, seja um conjunto compacto qualquer. Mas eu preciso para essa aula apenas desse fato. Qualquer função uniformemente contínua é contínua. Para mostrar então o segundo critério de integrabilidade, que é exatamente esse que eu já falei para vocês. Seja f uma função limitada definida no intervalo fechado da reta, se a função for contínua, então ela é integrável. Olha que legal, se a função é contínua, é integrável. Acabou o problema, hein? Acabou o problema. Esse é o melhor critério de integração. Olhar para uma função e ver que ela é contínua é bem cotidiano nosso, né? Então a gente sabe que se a função for contínua, não preciso esquentar a minha cabeça, porque com certeza a função ela é integrável. Aliás, deixa eu aproveitar para fazer um parênteses. A gente já demonstrou num passado qualquer uma outra coisa. Se a função for diferenciável ou derivável, a gente mostrou que a função é contínua. Então, olha só, em particular, se você tiver com uma função que você sabe derivar, então você a sabe integrar também. Função diferenciável sempre é integrável também, né? Então, isso aqui, inclusive, é legal, né? Esse diagrama aqui é legal porque ele nos mostra a relação desses três conceitos bastante importantes e fundamentais no curso, tanto de cálculo quanto de análise. Qualquer função diferenciável derivável é contínua e qualquer função contínua é integrável, portanto, qualquer função diferenciável também é integrável. Sabendo do resultado, que é muito importante, nos permite saber então que qualquer polinômio é integrável, função polinomial, obviamente, né? As funções do cálculo cotidiano nosso são todas integráveis, as que nós usamos, a exponencial, logarítmica, seno, cosseno, tudo é integrável porque tudo isso é contínuo. Mas vamos demonstrar esse resultado, vamos lá. Primeiramente, pessoal, o fato da função, eu não falei na verdade, nessa hipótese, que a função é limitada, mas não preciso, né? Não preciso porque a função é contínua definida num fechado. E se a função é contínua definida no intervalo fechado, segundo o teorema de Weierstrass, ela é limitada. Então não preciso falar que é limitada. Se é contínua, ela já é limitada. Segundo o lema, eu falei que ia usar o fato 1, olha só, desculpa a falha. Usando o fato 2, o lema anterior, o fato da função ser contínua definida no intervalo fechado AB, que é um conjunto compacto, então implica que a função é uniformemente contínua. Eu falei besteira antes, desculpa. Eu falei que ia usar o fato dela ser uniformemente contínua para mostrar que ela é contínua ao contrário. Nós sabemos que ela é contínua. Definida no fechado, então ela é uniformemente contínua. Isso faz com que valha a definição de uniformemente contínua. Dado qualquer epsilon, existe um delta, tal que para quaisquer x e y no domínio, que é o intervalo AB, se x menos y em módulo for menor do que delta, então f de x menos f de y é menor do que epsilon. Vale para qualquer epsilon positivo, em particular vale para epsilon sobre b menos a. Vejam que b menos a é positivo, então isso aqui continua sendo um número positivo. Vamos chamar isso aqui de estrela. E vamos agora então pegar uma partição. Eu vou usar o critério anterior para mostrar que a função é integrável. Vou mostrar que para esse epsilon aí, que nós encontramos, para qualquer epsilon na verdade, ou seja qual for a condição, existe uma partição tal que isso aqui acontece, então concluir que a função é integrável. Bom, seja P uma partição do intervalo fechado AB, cujos pontos eu vou chamar de T0, T1, T2, Tn para diferenciar do x que nós estamos usando aqui, tá? Só que a partição eu vou pegar com a seguinte condição. Dado o epsilon positivo, não existe o delta que faz essa frase valer? Eu vou pegar esse delta para saber o tamanho da minha partição. Então eu tenho lá o meu intervalo AB e eu posso particionar ele do jeito que eu quiser. Eu vou pegar uma partição cujo tamanho dos intervalos seja menor do que delta sobre 2. É claro que eu consigo fazer isso, é só produzir. Pega um número qualquer ali que faz com que isso aqui seja menor do que delta sobre 2, você consegue facilmente achar isso aqui. Ok? Então pega uma partição com essa propriedade. Sendo assim,
se você pegar dois pontos x, y, y dentro de cada um desses intervalos da partição, você vai, na verdade, se você pegar qualquer intervalo desse, ele com certeza tem um máximo e um mínimo que a gente chama de mzão i e mzinho i. E eles são imagens da função por um certo x e y. Então, quando você faz a diferença do xi pelo yi, é claro que o x e o y estão dentro do intervalo ti menos 1. É claro, então, que o tamanho deles é menor do que o tamanho do intervalo ti até ti menos 1 até ti. Que nós assumimos ser menor do que delta sobre 2, que por sua vez é menor do que delta. Claro? Então, se o xi menos yi, que são os valores que atingem máximo e mínimo em cada um desses intervalos, são menores do que delta, segundo a informação estrela, que vem do fato da função ser uniformemente contínua, eu chego à conclusão de que f de yi menos f de xi é menor do que epsilon sobre b menos a. Mas acontece que isso aqui é a diferença do máximo pelo mínimo, não precisa do módulo, é o máximo menos o mínimo. Então quer dizer que o máximo menos o mínimo é menor do que epsilon sobre b menos a. Bom, sabendo disso, olha como é que a gente conclui a coisa. Faz a diferença da soma superior nessa partição P que a gente tomou pela soma inferior. Definição, ó, somatório dos máximos vezes ti menos 1, menos somatório dos mínimos vezes ti menos 1. Junta esse mzão i com esse mzinho i aqui, ó. Junta todo mundo no somatório só, coloca o ti menos 1 em evidência, fica isso aqui. Isso aqui é exatamente aquele wi que nós falamos, né, em alguma videoaula anterior. Mas o que me interessa é que isso aqui seja menor do que epsilon sobre b menos a. Então isso aqui é menor do que epsilon sobre b menos a, que é uma constante, e sai da integral. E isso aqui é exatamente uma soma telescópica, cujo valor é o tamanho do intervalo de a até b, portanto b menos a. Ora, vai ficar epsilon sobre b menos a vezes b menos a, vai cancelar o b menos a, vai ficar somente epsilon. Deixa eu resumir a história. Dado epsilon positivo, encontramos uma partição P, só tem que ter essa condição, encontramos uma partição P, seja qual ela for, tal que a soma superior menos a soma inferior é menor do que epsilon. Dado epsilon, encontramos uma partição que faz essa propriedade valer? Ora, então a função é integrável. Demonstrado. Então, que qualquer função contínua definida no intervalo fechado da reta é integrável. Bom, então esse é o principal critério que nós vamos usar. Mas há outros, não vou demonstrar, mas eu apenas vou enunciar aqui para você saber. A função não precisa ser contínua. Na verdade, se a função não for contínua em uma quantidade finita de pontos, ou mesmo uma quantidade enumerável de pontos, ainda assim ela vai ser integrável. Então, se eu sei que uma função ela não é contínua em uma quantidade finita ou mesmo enumerável de pontos, então ela é integrável. Alguém vai falar assim, professor, lembra daquela função lá que vai no 0 e no 1 quando é racional e quando não é? Aquela lá tem quantidade de pontos de descontinuidade dos racionais. Os racionais são enumeráveis, era para ela ser integrável, e nós vimos que não era. Aquela função 0,1 que a gente deve ter visto na videoaula de número 42... todos os pontos da reta são descontínuos. Ela é descontínua em todos os pontos da reta. Então, aquele conjunto de pontos em que a função não é contínua é toda a reta. Então, não entra nessa situação. Na verdade, pessoal, então olha só o que esse resultado está dizendo. Juntando até com o segundo critério de integrabilidade. Se eu sei que uma função é contínua, ela é integrável. Mas se ela não for contínua em poucos pontos, e quando eu falo poucos, eu estou falando de finitos pontos ou mesmo uma quantidade enumerável, ainda assim essa função é integrável. Ainda assim essa função é integrável. Vale a volta? Na verdade, pessoal, se uma função for integrável, é possível mostrar que a quantidade de pontos em que essa função é descontínua é bem pequeno. O termo melhor seria tem medida nula. Se a função é integrável, é possível mostrar que o conjunto de pontos em que a função não é contínua tem medida nula. Esse conceito tem medida nula significa é quase irrelevante na reta, não faz volume na reta, não é denso, não faz volume nenhum na reta. Esse conceito ele precisa ser formalizado. Eu não vou fazer isso na aula, não é o objetivo aqui, mas se você tiver interesse em entender isso, tá aí uma referência, o livro do curso de análise do professor Elon, página 344, você pode encontrar esse resultado, esse conceito de medida nula e entender isso que eu estou dizendo para vocês.
Olha, eu acabei de falar o seguinte, se a função for contínua, ou mesmo que ela seja descontínua, mas em poucos pontos, uma quantidade finita ou inumerável, ainda assim ela é integrável. Agora, se a função é integrável e eu quero voltar, será que eu posso garantir então que a função é contínua ou mesmo descontínua apenas em poucos pontos? Sim, mas esses poucos significa ter medida nula, significa ser irrelevante na reta. Significa um conceito que eu não estou definindo aqui. Mas vejam que há uma relação muito forte entre ser contínua, entre ser integrável e ser contínua. Se a função é descontínua em muita gente, em gente bruta dentro da reta, ela não vai ser integrável. E um quarto critério de integrabilidade que pode ser útil também é o seguinte, às vezes eu não sei se a função é contínua ou não é, mas eu sei que a função é monótona. Às vezes eu sei que a função é crescente, decrescente, estritamente decrescente. Se ela for monótona e também limitada, também não precisa esquentar muito a cabeça essa função é integrável. Mesmo que ela não seja contínua, se ela for monótona e limitada, ela é integrável. Isso eu não vou demonstrar, mas também ficaria como um exercício, pode ser consultado. Tudo bem? Então com isso nós terminamos essa videoaula. Desejo a você bons estudos e até a nossa próxima aula.